Agora sim, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma semana extremamente abençoada. Vou dizer uma coisa para vocês, confidenciar aqui. Fosse por mim, tinha umas 6 conferências por ano, porque eu sou rato de conferência, eu gosto demais. Eu e minha esposa viemos agora da Conferência da Fiel, também a Samara, a irmã Suame, Luma e Yasmin estavam lá, e nada supera, meus irmãos. A gente está gravando, né, as conferências, mas se fosse a mesma coisa, EAD, né, Harvard teria EAD. Não é a mesma coisa. Estar junto, a experiência e ouvir de primeira mão. Mas, conferência já foi, agora voltamos à nossa normalidade. Hoje, é claro, não teremos a aula 67 de doutrinas básicas. Escatologia vai ficar ainda para o futuro, literalmente, domingo que vem. É onde nós vamos dar continuidade e vamos falar da outra besta, né? Ainda não é a van, o carro, continua sendo a do Apocalipse. E a gente vai no capítulo 13 dar continuidade. Hoje, vamos aproveitar a presença do pastor Felipe, que já está que nem aquele startup, aquele celular antigo que apitava na bateria final. Né? Até porque ontem os jovens ficaram com ele até tarde, não deram falta. Mas estamos chegando, creia, Felipe, você, juntos, ficaremos lá. Lembra dessa vez? Então, vamos lá. Então, nós vamos orar. Ele tem um assunto bem diferente do que temos visto, que é bom para dar uma respirada, né? E, à noite, também uma mensagem, obviamente, fora da série que estamos em Isaías. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela semana que tivemos e por estarmos aqui hoje juntos para continuar aprendendo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por estar sendo sempre o foco da Tua Igreja, o envolvimento e o aprendizado com as Escrituras, envolvendo as nossas vidas, ó Deus, em princípios que de fato importam e que mudam a nossa forma de viver, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de encarar a própria existência, através dos olhos da Tua Palavra. Abençoa mais uma vez o nosso irmão, Teu servo, seja instrumento do Senhor nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom, essa manhã vai ser bem diferente do que vocês me viram nos últimos dias, mas não vai ser ruim não, pode deixar, tá, gente? Eu espero que não. Nunca se sabe. Eu queria compartilhar com vocês hoje um assunto que eu trabalhei há algum tempo. Lá no seminário a gente acaba trabalhando em várias frentes, né? Eu sou professor da área atualmente eu sou professor da área de Antigo Testamento, no bacharel. No mestrado eu sou professor da parte de História do mundo antigo, Oriente Médio e período interbíblico. E eu também sou professor de matérias bíblicas em outros programas. Mas vira e mexe eu tenho que lidar com questões de apologética, questões de teologia, e eu gosto, é legal. E um dos assuntos, há algum tempo, um amigo lá do Rio Grande do Sul me convidou para dar aula num programa. Ele falou que queria que eu tocasse num tema apologético importante para a nossa época. Eu orei, refleti e cheguei à conclusão que eu trataria de ideologias. Preparei lá um curso bem mais extenso. E desde então eu tenho lido um pouco, tenho estudado um pouco mais e tenho compartilhado com algumas pessoas, já compartilhei até com a minha igreja. E eu fiz um resumo para vocês de algumas coisas que eu tratei nesse curso, porque nós vivemos naquela época em que, uma época, todo não precisa, tem que ser repetitivo, né? Nós vivemos numa época extremamente polarizada, especialmente por causa da política. E as pessoas elas têm abraçado lados do debate político e muitas vezes com o pacote todo. E o pacote do debate, os pacotes dentro do debate político, eles não se resumem simplesmente à figura de um candidato, à figura de uma pessoa que está querendo ser um vereador, um prefeito, um governador, um presidente. Ela muitas vezes envolve um pacote de elementos que estão por trás
daquele cidadão ou da ideologia que aquele cidadão abraça. É óbvio que no nosso país os partidos não são, na sua maioria, ideológicos, eles são simplesmente, como o pessoal aí gosta de falar, fisiológicos. Eles gostam de poder, é isso que eles gostam, poder. Não é nem dinheiro, tem uns que gostam, mas tem muitos que gostam de poder, gostam de mandar, de controlar. Só que no meio desse grande debate político que nós vivemos, tem aqueles partidos que são ideológicos mesmo. Eles têm algo por trás, eles têm um projeto de implementação de uma visão de mundo dentro da sociedade. E os incautos acabam abraçando isso sem refletir. E quando eles vêm, aí você pega um político extremamente antiquado, uma pessoa assim que está ali todo mundo conhece, já está há anos na carreira. Você fala assim, aquele cara lá está na política há décadas. E aí ele se filia a um partido, ou ele se alia a um determinado partido e ele começa a buscar apoio e tudo mais. E quando ele ganha, ou quando o candidato que ele está apoiando ganha, ele não estava preparado para lidar com a enxurrada de elementos que esse cidadão vai trazer para dentro da sociedade. Mas isso não acontece só na política, isso acontece em outros âmbitos. A televisão, a mídia, né, é extremamente ideológica. As universidades são extremamente ideológicas. Estava conversando ontem com um dos seus filhos, do meio. Isso, ele falando de uma universidade federal aqui. E eu conversei com uma outra pessoa também. E eu estava dizendo da minha experiência lá na Universidade Federal de São Paulo, onde eu resolvi fazer mais um mestrado na área de História. E o ambiente é triste, é triste. É um lugar que você entra, é feio, um prédio novo, tem imagina um campus que o governo federal construiu há cerca de 15 anos, com toda a infraestrutura, salas de aula, ar-condicionado, 3 andares, estacionamento para os professores, tudo que você imaginar tem no campus. Um lugar feio, um lugar pichado, um lugar cheio de imagens horrorosas, um lugar onde você entra no banheiro e você vê umas coisas assim expostas que você não gosta, um ambiente onde as pessoas se enfeiam. Não sei se você já reparou, só para voltar, não sei se você já conviveu com gente macumbeira. O macumbeiro, tudo na vida dele é sujo. Não sei se você já percebeu isso, é uma coisa interessante. O macumbeiro, o pai de santo, a mãe de santo, a pessoa ligada ali à liderança de um terreiro, tudo na vida dele é sujo. A Universidade Federal onde eu estudo parece um centro de macumba nesse sentido. Tudo é sujo, tudo é feio. E as pessoas se enfeiam. E aí você anda por lá, você vê aquele ambiente ruim. Eu vou na reunião da ABU, eu ia, né? Não vou mais porque eu não estou lá nos dias, mas eu sempre ia na reunião da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Chegava lá, tinha ali 20 jovens, entre 18 e 23 anos, mais ou menos. São alunos da Universidade Federal. Eles mesmos lideram, eles conduzem tudo. E eu conversando, ali era um oásis para mim. Eu gostava de estar com eles, de vê-los. Eu era bem mais velho do que todos eles, né? E eu ficava ouvindo os pedidos de oração, as coisas que eles falavam, a pressão que eles sofriam. Parecia, gente, que eles estavam sendo sufocados. E as pessoas queriam matar a fé deles. As pessoas queriam drenar a vida deles. E aquela reunião da ABU ali era a tapa de salvação deles. Era o único momento que uma pessoa que está se afogando podia se pendurar numa boia, botar a cabeça para fora e respirar. Era aquele momento ali. Eu lembro de uma reunião que estávamos ali com uns 20 ou 22 jovens, seis estavam com um diagnóstico de depressão, estavam tomando remédio, estavam debaixo de muita pressão, choravam na reunião. E eu falei, gente, estatisticamente isso aqui é impossível. Você está numa reunião, é impossível não, estatisticamente isso aqui não está certo. Você está numa reunião com 20 pessoas, 22 pessoas, e 6 delas estão sofrendo com problemas emocionais gravíssimos, ao ponto de estar debaixo de medicamento, por causa da pressão que eles sentiam dentro da universidade. Você vai convivendo, e aí você começa a perceber que tudo aquilo que você ouve aí no pessoal mais conservador falando, é verdade. Eu assisti um vídeo esses dias, um documentário da Brasil Paralelo sobre a universidade chamado Unitopia, alguma coisa assim. Acho que é Unitopia, né?
Eu, vendo aquele documentário, eu falei para minha esposa, parece o lugar que eu estudo, cara. É lá que eu tô, é exatamente aquilo. E aí você olha, eu tive greve esse ano, greve de alunos. Uma violência, uma agressividade. E eu já tinha notado isso quando eu entrei na universidade lá, que da graduação ali, bacharel, licenciatura, tem muita doutrinação. Muita. No mestrado já não tem tanto, no mestrado e no doutorado. Isso é muito profissional. Mas os alunos já vêm estragados da graduação. Só que eu comecei a ver, quando eu circulava lá dentro, desde o início do ano, mesmo antes dessa greve, você está no ambiente, a coisa ficou tão... Essas ideologias vendidas aí pelo pessoal do mal, ela é tão forte, mas tão forte que os servidores públicos que trabalham, os servidores públicos da universidade, os contratados da universidade e os professores viviam num ambiente de medo, de pânico. Eles não podiam fazer nada. Você vê pessoas oprimidas e no canto, quando a greve estourou, que o negócio, ninguém queria mais voltar para a aula e aquele pessoal da diretoria acadêmica fez a manobra para conseguir uma votação. Eles foram derrotados na votação. Os alunos não queriam greve. E aí eles fizeram uma manobra, convocaram uma eleição, uma segunda eleição, no momento em que ninguém estava no campus para conseguir passar a greve. Eu estava conversando com o meu orientador depois, a gente não sabia o que ia acontecer. Meu orientador falou, Felipe, nós professores não falamos nada, a gente prefere ficar quieto, porque em 2012 teve uma greve e um aluno se suicidou aqui no campus, e nós temos medo desde então do que pode acontecer. Violência, destruição. Sabe aquela geração que você pensa, você olha assim, sob um ponto de vista pragmático, eu penso, daqui a 30 anos, meus filhos estarão trabalhando para sustentar essas pessoas que estão aqui, porque eles serão peças inúteis na sociedade. Eles não terão a mínima capacidade de trabalhar. Não tem, simplesmente não tem. E são os professores da escola pública dos seus filhos. Meus colegas de turma são professores dos seus filhos na escola pública. Não sei aqui, mas lá em São Paulo. Tudo delinquente. 90% delinquente. Porque eles foram estragados. Só que assim, a galera é de 25, 24 anos, eles foram estragados ao longo do processo. Então você pensa, cara, alguém tem que recuperar essa turma. Daqui a 30 anos eles não vão ser totalmente inúteis. Serviço com educação pública vai acabar, vai acabar cada dia mais, não vai ter para quem quer. Vai ser um troço pior do que é hoje. Aqui vocês são privilegiados, pelo que eu ouvi dizer, né? Mas lá a coisa é feia. Mas, sob o ponto de vista espiritual, você fala, essas pessoas estão com o coração tão endurecido que daqui a 30 anos eu me pergunto quantos deles estarão aqui, não terão tirado a própria vida, não terão morrido de overdose, não terão sofrido alguma coisa por conta desse ambiente de violência que eles mudam. Então, não é o Brasil que está assim. Parece que o mundo está caminhando para o abismo muito rápido. As pessoas estão se entregando, e tudo isso por conta de ideias que são colocadas na cabeça das pessoas quando elas são jovens, quando elas estão ali no ensino fundamental já. Criança hoje chega seria no 5º ano, no 6º ano, no Fundamental 2, e ela já começa a receber aquela carga de pressão, ideologia, ideias doidas. É muito triste. Então eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre isso. Sobre a ótica, o que é uma ideologia. O cristianismo tem sido acusado de ser uma ideologia, né? E como é que nós respondemos a isso aí? Bom, a primeira coisa é, a gente precisa definir ideologia, né? O que é ideologia? Bom, as definições que eu encontrei dizem o seguinte: uma ideologia é um sistema de ideias, princípios e valores abraçados por uma pessoa ou grupo que busca tanto explicar quanto transformar o mundo. Então, é um sistema. É uma forma de se ver o mundo. Se você já ouviu falar da expressão cosmovisão, que é a maneira como nós vemos o mundo, como nós interagimos com a realidade, uma ideologia é um fragmento de uma cosmovisão. Ela não é uma cosmovisão por si só, porque ela é fragmentária, ela toca em elementos. Uma ideologia, às vezes, pode querer só tocar no aspecto do conflito de cor de pele, que eles chamam de raça, ou no conflito de gênero. A ideologia funciona totalmente voltada para aquilo ali. Ela não pega o todo da vida, ela pega aspectos da vida e potencializa aquilo, eleva aquilo a um ponto em que as pessoas param de ver
a humanidade como humanidade e veem a humanidade como grupos de pessoas, como classes. Então, literalmente, ideologia é um conjunto de valores, princípios e doutrinas. Seria o desejo de pertencer a um grupo que possui um modo de viver e conviver, o desejo de se agarrar em algo para acreditar como ideologia política. Então, um conjunto de ideias. A pessoa, ela é educada, vamos, por exemplo, na nossa sociedade, a pessoa é educada a imaginar que o homem branco, ele é opressor, a sociedade, ela é patriarcal e o capitalismo, ele é escravizador. A vida não se resume à cor da pele, a vida não se resume a quem é o dono de casa ou não, e a vida não se resume a questões econômicas, a vida é muito mais do que isso. Então eles pegam alguns fragmentos de uma visão de mundo, então colocam ali como que é o nome, aquele negócio que o pessoal que faz academia usa para ficar bombado, anabolizante, colocam um anabolizante naqueles pedaços ali e começam a vender aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo, começa a atrofiar aquilo. Então você pega três aspectos da vida, sendo que a vida era composta de muitos outros aspectos, e aí você anaboliza aquilo, aqueles aspectos ficam totalmente marombados e eles geram um desequilíbrio dentro da sua visão de mundo. Porque a sua visão de mundo vai ser inclinada totalmente, vai ser totalmente orientada em relação àquilo. Só que essas coisas, elas são igual um tumor no cérebro. Se você tem um tumor no cérebro, aquele tumor começa a crescer e começa a empurrar tudo para o lado. E as coisas que estão do lado vão ser afetadas e o resto do corpo vai parar de funcionar apropriadamente, porque aquele tumor está tomando espaço, que era o espaço das outras células. A ideologia, ela faz isso com a cosmovisão de uma pessoa. E ela tem algumas características, interessantes. Ela possui uma teoria que explica de forma mais ou menos abrangente a experiência humana e o mundo externo, ou seja, ela tenta explicar quem nós somos, como nós nos relacionamos com o mundo, o que a gente faz, enfim, como nós devemos nos relacionar. Ela estabelece um programa em termos gerais e abstratos de organização social e política. Uma ideologia, ela é revolucionária. Ela tende a estabelecer um plano de ação para as pessoas implementarem a sua visão de mundo fragmentária sobre o restante da sociedade e, com isso, estabelecer uma nova sociedade. Um exemplo, hoje, a ideologia do woke, que o pessoal chama de wokeismo, ele tenta impor a nós uma ideia de que não existe só um sexo. Quer dizer, sexo existem dois, ninguém vai negar isso, macho e fêmea. Agora, o gênero é uma construção social, existem muitos. Então, você tem que fragmentar a sociedade em vários gêneros e todo mundo tem que aceitar aquilo. Por quê? Porque com isso, eles querem... muitos deles não sabem, mas quem está lá na base e promove esse tipo de ideia, eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Eles querem fragmentar a sociedade para que a sociedade seja dominada por um grupo que manda. É isso. Numa sociedade democrática, onde todo mundo tem direito a voto, onde todo mundo tem o direito de fazer uma universidade, de ter um emprego, de trabalhar e às vezes de vencer na vida sem ser parte da aristocracia, a aristocracia, ela inventa um monte de maluquices para destruir as pessoas que alcançaram alguma coisa e se manter no poder. E aí não é uma questão de dinheiro não, gente. Aí é uma questão de querer mandar mesmo. Outra característica, uma ideologia, ela concebe o estabelecimento desse programa por meio de muita luta e conflito. Você joga pessoas contra pessoas, classe contra classe, cor contra cor, etnia contra etnia, e assim sucessivamente. Procura não apenas persuadir, mas recrutar adeptos leais, exigindo deles comprometimento e dedicação à causa. E aí eles usam os mecanismos, universidade, a escola. Eu sou meio radical, se bem que eu falo muita coisa que eu não acredito. Eu acho que a universidade pública no Brasil tinha que acabar. Curso de humanas tinha que acabar. Acabou. História, eu sou de história, geografia, ciências sociais. Se acaba com tudo. Quer estudar, vai pagar para estudar. Eu duvido que uma pessoa vai tirar R$1 do bolso para estudar ciências sociais. Não vai. Não vai porque não tem emprego. O cara, ele vai estudar em Harvard, Oxford, Princeton, vai estudar em outro país, mas no Brasil, estou sendo radical aqui, mas é brincadeira.
É igual no Japão, né? No Japão você quer fazer ciências sociais, você quer fazer estudos de gênero, você pode fazer, mas você vai pagar para fazer. Agora, você quer estudar de graça, você pode estudar engenharia, você pode estudar geografia, você pode estudar matemática, enfim. Ela dirige-se a um público amplo, mas tende a conferir algum papel especial de liderança aos intelectuais. E aí vem a aristocracia dos intelectuais, né? Eles pegam as pessoas mais inteligentes, colocam como a linha de frente. Porque, assim, tem sempre alguém por trás. Imagina que imagina que é uma pirâmide invertida, né? Lá no alto, você tem o que você vê. São os estudantes, é o pessoal aí da televisão e tudo mais. O pessoal do YouTube, e fica apresentando na linha de frente brigando. E você vai afunilando. Lá embaixo, aí você vai ter os intelectuais, né? São aquelas pessoas que ficam refletindo sobre essas ideias, construindo essas ideias e vendo meios de colocar essa ideia na sociedade. Mas lá no baixo mesmo, você tem Satanás, que está coordenando tudo isso, né? Então, tem que entender que tudo nessa vida é espiritual. Então, uma ideologia, gente, é um conjunto de ideias. Agora, existe alguma diferença entre ideologia é uma religião? Ou religião é algo diferente de ideologia? E aí é que a coisa começa a mudar. Bom, primeiro, ideologia e religião. Em termos de semelhanças, tanto a religião quanto a ideologia se preocupam com a promoção de um sistema, ou de sistemas que se preocupam tanto com a verdade quanto com o comportamento. O budismo é uma religião. O Islã é uma religião. O cristianismo é uma religião. O judaísmo é uma religião. O cristianismo é uma religião. Nós temos 5 religiões mundiais, certo? São as 5 religiões mundiais em que sentido? Elas englobam o grosso de toda a população mundial. As outras religiões, elas acabam sendo variações dessas grandes religiões. Por exemplo, se você pensar, a igreja mórmon cresce a beça do mundo. Os testemunhos de Jeová crescem a beça do mundo. Mas mórmon e testemunho de Jeová, eles são subproduto do cristianismo. O Islã, você tem sunitas, xiitas, você tem sufi, wahhabi, você tem aí dezenas e dezenas de seitas islâmicas, mas são todas subproduto do Islã. O próprio budismo, você tem zen budismo, budismo disso, budismo daquilo outro e tal, que são subprodutos do budismo. Essas religiões, elas têm um aspecto ideológico? Sim, porque elas querem olhar para questões específicas de dentro da sociedade, dentro da cultura, e colocar isso na linha de frente para as pessoas aplicarem no dia a dia. Mas elas não são ideologias, elas são diferentes de ideologia. Uma religião, ela é um sistema completo de visão de mundo. A ideologia é a potencialização de aspectos da visão de mundo e podem estar dentro de algum sistema. Dentro da religião, vamos pensar aqui no Islã. O Islã mais poderoso, o braço do Islã mais poderoso e mais ideologicamente ativo se chama Wahhabismo. Por que eles são muito ativos no mundo? Por que eles promovem? Por que o Wahhabismo é tão difundido no mundo do Islã? Porque a Arábia Saudita é wahhabista. Então, eles têm dinheiro, têm poder, e eles compram, e eles mandam sheiks pelo mundo inteiro, imãs para o mundo inteiro ensinarem aquele tipo de Islã. Dentro do cristianismo, qual é o maior braço do cristianismo? É o catolicismo romano. Que está em todos os lugares, eles estão aí na estrada há 600 anos, unificados, eles ficaram com o patrimônio todo da Igreja Ocidental anterior à fundação deles, e eles têm poder para ir para todo lugar aí e vender. O catolicismo, ele tem aspecto, o catolicismo ele potencializa alguns aspectos do cristianismo, ele anaboliza, né, alguns pedaços do cristianismo e ele faz com que esses pedaços se tornem bem ideológicos. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Não é uma visão de mundo. Uma visão de mundo envolve tudo. Agora, quando você pega alguns aspectos da visão de mundo e fortalece aquilo demais dentro dessa visão de mundo, isso é uma ideologia. A ideologia não vai te dar tudo, a ideologia vai te dar parte do todo, né? Então, uma teoria religiosa da realidade ela é construída em termos de uma ordem divina e raramente é centrada apenas nesse mundo. Ideologia lida com o que está além do mundo.
Para onde as pessoas vão quando elas morrem, como é que as pessoas em vida podem se ligar à divindade, como é que o homem adora. A religião reconhece que o ser humano é um ser adorador. Uma religião ela pode apresentar uma visão de uma sociedade justa, a ideologia ela quer construir uma sociedade justa, mas não necessariamente pode ter um programa político prático. Você vai encontrar grupos cristãos, grupos evangélicos, que não estão nem aí para a política. Eles até incentivam os membros a votarem. Ah, pessoal, domingo lá vai votar na eleição e tal. Se você perguntar para eles assim, mas o que vocês acham que um candidato deveria ter? Eles não vão ter a mínima ideia, eles não estão interessados nisso. Enquanto isso, há igrejas que criam um candidato, né? Há igrejas que pegam ali, constroem a figura de um candidato e falam para a igreja inteira, vota nessa pessoa aqui, que ela vai representar nossos interesses lá. Eu lembro quando o Vasco da Gama teve um presidente, o cara era do mal, chamado Eurico Miranda. Eu lembro que Eurico Miranda foi candidato a deputado federal na campanha dele, isso foi lá em 2000, lá no início dos anos 2000. Eu lembro da propaganda eleitoral do Eurico Miranda. Eu quero ir para Brasília lutar pelos interesses do Vasco da Gama. Essa era a campanha dele, ganhou. Era mais ou menos como se ele, imagina, mais ou menos uma religião, constrói um candidato para lutar pelos interesses daquela religião. Isso acontece. Então, a ênfase da religião, ela está na fé e na adoração. Seu apelo é para a interioridade, para dentro. E o seu objetivo é a redenção ou a purificação do espírito humano. Enquanto uma ideologia, ela fala a um grupo, a uma nação ou a uma classe. Só diferenciando as coisas. Algumas religiões, elas reconhecem sua dívida para com a revelação. O cristianismo é uma religião baseada na revelação. O Islã é baseado na revelação. O budismo é baseado na revelação. Todas elas. Enquanto a ideologia sempre acredita, ainda que erroneamente, que ela vive apenas pela razão. Os ideólogos, eles acham que são racionais. Eles param, refletem sobre a sociedade e como melhorar aquela sociedade de forma racional. Então, está aí a diferença uma diferença básica, né, entre ideologia e religião. Então, são duas coisas distintas. O problema é que a gente vive num mundo onde as pessoas começam a achar... Eu não ouvi ninguém falar isso comigo, mas eu assisti um debate em que o cristianismo estava sendo apresentado como uma ideologia. As pessoas falando que o cristianismo ele é uma ideologia, que ele tem aspectos políticos, que ele tem o interesse... Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de um sociólogo na UOL Folha, né, no YouTube. Um sociólogo publicou um livro agora, e nesse livro ele afirmou isso na entrevista dele, ele tem uma preocupação muito grande do Brasil se tornar... Ele fala que a esquerda é muito fraca no Brasil, a esquerda está se fragmentando, e a grande preocupação dele é que o Brasil se tornará um Irã, com uma ditadura evangélica. Ele diz que nós já somos o fascismo, ele já domina a sociedade brasileira, e que o Brasil está se tornando o Irã debaixo de uma ditadura evangélica. De certa forma, eu daria razão a esse cara. Eu percebi que a orientação dele é totalmente... Ele é do PT. Eu percebi que a orientação dele é toda de esquerda, mas eu daria razão a ele no sentido. Há sempre uma preocupação de um grupo fanático tomar o controle da sociedade. Não sei se isso vai acontecer no Brasil, mas há essa possibilidade. E quando um grupo fanático toma o controle da sociedade do governo, ele de fato pode impor uma coisa terrível. Isso serve para budistas, como na Mongólia, foi na Mongólia durante muito tempo. Isso serve na Tailândia, como o budismo faz isso, embora tenha uma monarquia lá, o budismo ele domina e oprime a sociedade tailandesa. Isso serve para o hinduísmo em várias partes da Índia, do budismo no Nepal, o Islã no Afeganistão, no Irã. Ou, não sei se tem algum regime cristão na atualidade que impõe isso às pessoas. A religião ela pode se tornar um mecanismo opressor, controlar a sociedade. Só que esse cara, eu acho que ele está meio longe da realidade. Ele está achando que os evangélicos eles querem tomar o poder no Brasil para impor uma ditadura religiosa, uma teocracia no Brasil. Eu não botaria a mão no fogo por alguma parte dos pastores que estão militando na política aí. Só acho que, em geral, eu não tenho interesse nenhum que o Brasil se torne um país evangélico. Assim, um país evangélico no sentido de
nós cristãos dominando o país, controlando tudo. As pessoas agora têm que usar terno e gravata e todo mundo tem que ir para a igreja no domingo. Né? As mulheres têm que usar véu na cabeça e todo mundo tem que se cumprimentar com um beijo santo e todo mundo tem que chamar o outro de irmão. Eu acho que esse cara está meio viajando, mas as pessoas começam a confundir essas coisas. E agora vamos pensar em cristianismo e ideologia. Então, vimos o que é uma ideologia, quais são, assim, de maneira básica, as características de uma ideologia, e vimos que religião não é ideologia, embora as pessoas possam acreditar nisso. Agora, qual a diferença entre cristianismo e ideologia, então? O cristianismo ele é uma religião, para começar. Então, ele se preocupa com o transcendente e não com as coisas, somente com as coisas materiais. O cristianismo ele não tem uma visão de mundo que busque a transformação da sociedade por meio de um governo ou por meio da implementação de ideologias em escolas e universidades e tudo mais. O cristianismo ele tem outras preocupações. Em seu sentido mais básico, o cristianismo ele é uma religião. Ele lida com o transcendente e com o relacionamento pessoal com Deus. E o cristianismo ele pode ser experimentado como uma ideologia, assim como qualquer coisa, mas essa não é a sua natureza básica. Há movimentos cristãos. Vamos pensar o catolicismo. Né? O catolicismo... O que é o catolicismo? Quando surge o catolicismo? O catolicismo ele é uma religião, ele é uma religião dentro do cristianismo que surge no século XVI, no mesmo século da Reforma Protestante. Antes de vamos botar em 1660 mais ou menos, ou 1560 mais ou menos, não havia Igreja Católica Apostólica Romana. O que havia era a Igreja Ocidental. Era a Igreja Ocidental. Todo mundo era parte da Igreja Ocidental. Todo mundo era católico. Tá? Todos nós, se nós tivéssemos vivido no século XV, por exemplo, lá no Renascimento, na Europa, nós seríamos todos católicos. Não católico apostólico romano de hoje, mas católicos. Católicos ocidentais. Nós leríamos Tomás de Aquino, nós leríamos Agostinho, nós leríamos os teólogos medievais, nós participaríamos dos debates, os debates teológicos, nós iríamos à missa, participaríamos da confissão e tudo mais. Quando a Reforma Protestante ocorre, a Reforma Protestante está indo contra várias práticas e várias tradições que a Igreja Ocidental mantém. Só que a Igreja Ocidental não aceita, então esses homens perdem a paciência e acabam estabelecendo novas igrejas. É mais ou menos o que acontece na Reforma Protestante é o que acontece quando uma igreja racha. Provavelmente nessa igreja tem um estatuto, e no estatuto diz que caso a igreja se divida, quem fica com patrimônio é o grupo que concorda ou discorda, quer manter as coisas como estão ou quer mudar as coisas? Quer manter como estão. Quem fica com patrimônio, vamos supor que Deus queira que isso nunca aconteça. Mas vamos supor que aqui tem 100 pessoas e 50 pessoas querem se tornar, sei lá, neopentecostais. E 50 querem se manter reformados. Batistas reformados. E aí há um racha na igreja. A igreja entende que as diferenças são irreconciliáveis. 50 pessoas que querem ser neopentecostais, o que elas têm que fazer? Ir embora. E o patrimônio fica com quem está na igreja. Foi o que aconteceu na Reforma Protestante. Os luteranos quiseram sair. Os reformados quiseram sair. Os anglicanos saíram. Os anabatistas saíram. Os grupos foram saindo. Quem ficou com patrimônio? Quem queria manter a coisa como estava. E quando a poeira baixou, quem ficou na igreja decidiu se sentar debaixo da liderança do Papa, e em 3 encontros durante a chamada Contra-Reforma Católica, eles estabeleceram uma nova estrutura e criaram o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. E clamaram tudo para eles. Então hoje, é engraçado que a gente compra essa ideia, né? Nossa, irmão, você gosta de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino é católico. Não, Tomás de Aquino não é católico. Tomás de Aquino é parte da tradição cristã ocidental. Tem aspectos que o Tomás de Aquino manteve no pensamento dele que eu não adotaria? Tem, mas tá aí. Agostinho tinha coisa na cabeça dele que eu não concordava. Então, essa é a diferença.
Então, o cristianismo ele pode até ser ideológico, ter alguns aspectos ideológicos. A reforma protestante ela é ideológica em algumas coisas. Sola Escritura, que são coisas que vêm depois, mas enfim, a ideia de que a Escritura não a tradição, esse é um aspecto ideológico. Pensa assim, o cristianismo tem várias coisas dentro dele e os reformadores potencializaram alguns aspectos que tinham se perdido ao longo da história. De certa forma, é ideológico. Só que é o tipo de ideologia que não gera uma revolução, gera uma reforma. É o tipo de reflexão que é feita que leva as pessoas não a se tornarem radicais e quererem acabar com tudo e quererem transformar a sociedade como um todo, não. É o tipo de reflexão que leva as pessoas a uma mudança interior e a se associar a outras pessoas que pensam como ele, porque eles acreditam que aquilo ali é mais bíblico. E aí eles se unem num novo grupo, daí surgem as igrejas da Reforma Protestante. Então, há cristãos que veem ou pensam ou passam a ver o cristianismo como uma ideologia política, à medida que o transforma em uma ferramenta política e um mecanismo para o exercício do poder. Exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus. Eles criaram um partido político e eles começaram a preparar pessoas para entrarem na política. Aí você tem Marcelo Crivella, foi prefeito do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele foi bom prefeito, se ele foi mau prefeito. Eu sei que quando se trata de Rio de Janeiro, eu acho que nem o Elon Musk dava jeito. Teve o Bispo Rodrigues, bandido, que foi preso por esquemas de corrupção gigantescos. E tem candidatos no Brasil inteiro. É uma seita religiosa, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita cristã, pseudo-cristã, na verdade, né? Que criou um partido e impõe uma visão, e a partir desse partido ela tem uma visão ideológica e ela tenta conquistar o poder político na sociedade para impor a sua própria visão de mundo. Não tem nada de religião ali. Quer dizer, tem. A religião deles é o dinheiro. Não tem nada de religião ali, tem de ideologia. Tem braços do movimento evangélico que tendem a se enganar com isso. Vira e mexe, tem gente que vai dizer assim, se nós tivéssemos um presidente evangélico, um congresso evangélico, uma prefeitura evangélica, o Ministério Público evangélico, a sociedade não seria assim. Aí você se pergunta, você está falando isso porque você quer uma sociedade que seja mais justa e uma sociedade que lembre que existe um Deus, ou porque você quer uma teocracia, como é no Irã, onde tudo é mandado de cima para baixo e a pessoa que não crê em Jesus Cristo ela é obrigada a viver como um crente e se iludir ou ficar revoltada se ela não é crente. Você não pode impor ao crente que viva como descrente, ou o descrente que viva como crente. Você não pode chegar para uma pessoa, o menino que está fazendo besteira lá na Universidade Federal, lá acreditando no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel vestido de preto, sei lá, no conto da carochinha revolucionário. Você não pode chegar para o cara e falar assim, olha, a partir de agora você vai ter que se submeter, você vai ter que botar o terno e gravata e ir para a igreja todo domingo. Você não pode fazer isso. A Bíblia, em momento algum, manda você fazer isso. Mas tem gente, talvez, no cristianismo que acredite nessas coisas. Há cristãos que veem ou passam a ver o cristianismo como um sistema de regras e práticas que deveriam moldar o comportamento dos indivíduos e sociedades visando o bem comum e a construção de uma utopia. Mas essa não é a natureza do cristianismo. Agora, tem um outro aspecto importante. O cristianismo ele não impõe um sistema de governo de cima para baixo. E o cristianismo, diferente da ideologia, ele é uma cosmovisão, ele não é uma ideologia. Dentro do cristianismo você pode ter aspectos ideológicos, mas o cristianismo como um todo te dá uma visão de mundo que te ajuda a responder as questões mais importantes da vida, uma visão de mundo que molda a forma como você vê a realidade e como você lida com a revelação e a maneira como você se relaciona com Deus, diferente da ideologia. Então, de novo, uma visão de mundo é o todo. Uma ideologia são aspectos dentro desse todo que acabam sendo anabolizados e tomando o espaço de outros aspectos. O cristianismo é uma visão de mundo. Dentro do cristianismo você pode ter aspectos que são anabolizados e acabam gerando um pouco de desequilíbrio, especialmente quando se trata da questão da política e do controle social.
Agora, no final, a grande diferença entre o cristianismo e a ideologia é a seguinte: o cristianismo, ele prioriza o amor ao próximo. O cristianismo, ele prioriza o amor ao próximo. A ideologia prioriza a transformação da sociedade por meio da opinião de algumas pessoas. E essa transformação da sociedade, ela visa atender o desejo dos revolucionários. A ideologia, ela quer que a sociedade muda para que a ideologia seja beneficiada, seja imposta a todo mundo. O cristianismo não. O cristianismo, ele quer ver a transformação da sociedade por meio da pessoa de Jesus Cristo, por meio do poder de Deus agindo na vida das pessoas. O cristianismo, ele não quer que a sociedade seja transformada. Ele quer que os indivíduos sejam transformados, um a um. E quando os indivíduos são transformados, eles então transformam a sociedade. A ideologia, ela está preocupada com grandes discursos e com a tomada de poder das instituições. O cristianismo, ele está preocupado com se aproximar do indivíduo e falar para ele: você é um pecador, mas Deus tem a solução para o seu problema. O filho dele morreu na cruz, no seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados, e ele te chama a confiar nele e viver uma vida plena e aguardar a eternidade. O cristianismo, ele entrega uma sopa, ele faz um trabalho de tipo o Papai Noel, né? Vem dar presente para a criança carente no bairro carente lá. O cristianismo faz isso simplesmente para trazer um momento de alegria e de alívio às pessoas e abrir uma oportunidade para pregar o evangelho. A ideologia, ela entrega o presente pelo presente porque ela acha que todo ser humano tem direito a um presente. E porque aquilo ali também pode gerar alguns votos, né? Mas não vamos, eu não vou detonar os ideólogos a esse ponto, porque muitas vezes eles são meros intelectuais que não têm nem noção de como chegar ao poder. Eles ficam tendo um monte de ideias doidas lá. O cristianismo, ele quer ver o indivíduo mudado, ele quer ver o indivíduo transformado, porque se o indivíduo se transforma, ele se torna uma bênção na família dele, ele se torna uma bênção na sociedade dele, e além disso, ele é uma pessoa que agora aguarda a revelação da herança dele nos céus. A ideologia, ela quer ver a pessoa, ela não quer ver uma pessoa transformada, ela quer ver a sociedade transformada, para que os mecanismos sejam modificados e uma nova visão de mundo seja implementada e novos mecanismos sejam implementados onde um grupo vai estar no poder e outro grupo vai ter que se sujeitar àquilo. Essa é a diferença. O cristianismo, ele prioriza o amor ao próximo. A ideologia prioriza as suas ideias em detrimento dos indivíduos. E aí é por isso que você vai olhar, por exemplo, tentativa de implementação do comunismo. Uma das razões, talvez a principal razão de eu ter ido para o leste europeu, ter sido missionário na Hungria e gostar tanto daquela área, é porque eles viveram debaixo do regime socialista durante quase 50 anos. A Hungria foram 46 anos de socialismo. E eu conversava com o pessoal mais velho lá e você ficava assim apavorado com as coisas que eles falavam. E a Hungria era o país mais light. E eles matavam, prendiam. O dono da casa que eu morava, eu alugava um apartamento, e o dono do apartamento que eu alugava, ele era missionário da Palavra da Vida. Em 1956, quando houve uma tentativa de se libertar do regime soviético, ele pegou um trem até próximo da fronteira com a Áustria e foi andando pela floresta, se escondeu debaixo das folhas, à noite, um frio danado, tentando fugir. Quando ele conseguiu ir para a Áustria, ele finalmente se viu livre do regime soviético e voou para os Estados Unidos e construiu a vida dele nos Estados Unidos. Décadas depois, ele voltou para a Hungria. Mas ele foi embora. As pessoas passavam fome, as pessoas eram oprimidas. Um dos nossos heróis lá se chamava Kovács Géza Bati, que a gente chamava, tio Géza. Ele era um pastor batista, velhinho, ele me deu aula de história da igreja na Hungria. Ele já tinha 80 e poucos anos quando ele me deu aula. Ele era um pastor batista, simplesmente pregava o evangelho. E aí o Partido Comunista tirou a igreja dele, em Budapeste, transformou a igreja dele num monte de apartamento e mandou ele para o interior. Os filhos dele não puderam ir para a universidade, os filhos dele não podiam ter bons empregos, a família dele sofreu porque ele era um pastor batista. Ele foi mandado para uma fábrica de sabão no interior, e aí ele trabalhava naquela fábrica e ele começou a converter todo mundo na fábrica.
Aí tiraram ele e mandaram para outro lugar. Ele foi para outro lugar, começou a converter todo mundo. Ele se tornou um ícone do movimento cristão na Hungria e não tinha nada de ideologia, ele simplesmente pregava que o Partido Comunista não sabia o que fazer com ele. E é o tipo de pessoa que você não pode matar. Porque se você mata, você cria um Marte. Piora a coisa. Então tentavam esconder ele. Mas onde mandavam ele, igrejas surgiam. E aí começaram a ir atrás da família dele. Quando o comunismo cai, engraçado, né? Ele passou 46 anos sendo oprimido pelos comunistas, o comunismo caiu e ele continuou ainda mais uns 25, 30 anos abençoando a Hungria, sendo uma referência lá. Então, quando o cristianismo ele se manifesta como ele deve se manifestar, ele tem uma postura mais de guesa, bate, do que de partido comunista. A ideologia, que era o caso do partido, fazia com que eles quebrassem alguns ovos para fazer o omelete deles. O cristianismo ele não se comporta assim. Para o cristianismo, todo ovo é importante. Nenhum ovo deve ser quebrado. Você não quebra ovos para fazer um omelete. No cristianismo, você aceita as coisas como são e você simplesmente prega para os indivíduos para que eles sejam transformados cada vez mais. O cristianismo choca-os, exatamente, é uma boa ilustração. O cristianismo não quebra os ovos, ele choca os ovos, né? Você vê que o cristianismo, sabe que o cristianismo ele é tão bom, mas tão bom para a natureza, que depois da morte de Jesus Cristo, nenhuma ovelha jamais precisou morrer. Nenhuma pomba jamais precisou morrer. Né? Todas elas agora podem viver porque não precisam mais ser mortas para ser oferecidas como sacrifício. Tem uma cena lá em Atos capítulo 14, na primeira viagem missionária de Paulo, que as pessoas acham que Paulo e Barnabé são Zeus e Hermes, né? Então eles querem trazer um touro para sacrificar eles. E Paulo, não tem que adorar a gente, eles salvam o touro da morte, gente. O touro não precisa ser sacrificado. Enfim, bobeira, mas... Então, isso é tudo bem com ideologia. O que é uma ideologia? Qual é a diferença entre ideologia e religião? E o que o cristianismo é em detrimento da ideologia? O que é cristianismo e o que é ideologia? Ficou claro, assim, é claro que é tudo muito básico, vocês podem se aprofundar muito, mas deu para pegar aí mais ou menos? Beleza, então vamos falar agora sobre a natureza das ideologias. Tá na hora. Já deu. Então vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para terminar. Bom, beleza. Vamos lá. Gente, agora que eu passei da parte de fundamentação, que é um pouco mais demorada, eu vou bem rápido aqui, tá bom? Então, vamos ver se dá tempo de perguntar alguma coisa, né? Porque eu gosto de perguntas. Então, entenderam o que é ideologia, o que é religião e a diferença, e se o cristianismo é uma ideologia ou uma religião, né? Beleza. Então, agora, qual é a natureza das ideologias? Se o meu passador funcionar, vamos lá. Ideologia, ela é uma forma de idolatria. O que está na essência do coração do homem sem Deus? A idolatria. O ser humano, ele adora, nós somos, como dizem que Calvino disse, eu procurei, nunca encontrei, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele tem a tendência em colocar alguma coisa diante dos seus olhos e tratar aquilo como uma coisa mais importante da vida. Isso é idolatria. A ideologia, ela é idólatra. Por quê? Porque ela acredita que aquilo que ela está promovendo, aquilo pelo qual ela está lutando, é a coisa mais importante da vida. E vale até o sacrifício das pessoas. A ideologia, ela tem um problema fundamental no que diz respeito à verdade. Porque a ideologia, como ela lida com pequenos aspectos da visão de mundo, você pode expressar a verdade sendo parcial? A verdade por si só ela é completa, não é? Se você diz que, vamos lá, a Terra, né, o planeta Terra, ele puxa as coisas para baixo. A gravidade ela puxa os objetos para baixo. Menos no alto do Monte Everest. A gravidade puxa as coisas para baixo na América do Sul, mas na Oceania a gravidade empurra as coisas para cima. Então a gravidade não é verdade, né?
A verdade por si só, ela é uma coisa total. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, não, Jesus não é o único caminho para Deus. Há outros caminhos para Deus. Buda, Maomé, o que quer que seja. Não, então você relativiza o conceito de verdade. As ideologias, elas acabam, querendo ou não, relativizando o que a verdade é, porque ela pega pequenos fragmentos da realidade e elevam à última potência. A ideologia, ela não pode ser verdadeira. Então, uma pessoa que coloca todo o coração dela na crença em um aspecto da realidade, essa pessoa pode estar caindo no erro e vendo a verdade de maneira parcial. A ideologia, ela tem esse problema. É por isso que você fica assim... Imagina o conflito Israel-Palestina. Eu acompanho diariamente, é uma coisa que eu estudo há muitos anos, um negócio que eu gosto. E nesse cenário de guerra atual, as pessoas elas começam todo tipo de pessoa começa a se manifestar em relação a algo que muitas delas nem conhecem. Elas replicam algo que elas estão vendo alguém falar. E aí você vai ouvir alguns argumentos e você fala, mas essa pessoa não considerou esse outro aspecto aqui, ela só considerou um aspecto? Ela não considera uma série de elementos extremamente complexos, ela só considera um, por isso ela está longe da verdade. A verdade, ela precisa considerar tudo, não só uma parte. A ideologia considera só uma parte. Por isso elas têm problemas com a verdade. A ideologia, ela ela tem a sua filosofia redentiva da história, ou seja, a ideologia acredita que ela conduzirá a humanidade até a perfeição. A ideologia acredita que ela conduzirá o homem à verdade. Quer ver um exemplo? O socialismo, ele é um sistema político-filosófico. O comunismo, ele é um sistema político-filosófico, mas ele é uma ideologia. Ele se manifesta ideologicamente. Ele é uma visão de mundo doida que se manifesta ideologicamente, que se fragmenta e influencia vários aspectos da sociedade, onde cada vez, mas nunca vai conseguir montar o corpo concreto, porque o comunismo ele é impossível de ser estabelecido. Eu imagino que a igreja aqui é pré-milenista, né? Tá, então vamos pensar assim, pena que não tem um quadro aqui, mas tudo bem. Imagina uma linha. Oi? Não tem. Cadê? Vou desenhar ali no painel ali, né? Imagina uma linha. Pensa assim, história. Vamos lá, porque vocês estão... Geralmente a gente olha da direita para a esquerda, né? Então vocês estão vindo de lá para cá. Imagina essa linha. Início da história, crucificação de Jesus Cristo. Continua caminhando. Início da grande tribulação, dos 7 anos. Sabe aqueles 7 anos? Como é que os 7 anos começam? Com a assinatura de um tratado entre o anticristo e muitos. 7 anos se passam, tribulação, e aí milênio e o final da história. Essa é a visão pré-milenista da história. O comunismo ele funciona do mesmo jeito. Início da história, ruptura. Criação, né, o início da história, queda. O que é a queda para o comunismo? A queda para o comunismo é quando um grupo de pessoas ela monopoliza os meios de produção e impõe o seu jugo sobre os grupos que não têm os meios de produção à disposição, e aí você cria o conflito de classe. A história continua, até que surge um Messias, alguém que vai chamar atenção para isso. Esse Messias cria um grupo, esse grupo vai começar a abraçar essa ideia, até que em determinado ponto, esse grupo ele vai tomar o poder e vai causar uma revolução, e aí nós estamos na tribulação, que seria a ditadura do proletariado. O socialismo é o primeiro estágio. A ditadura do proletariado, que durará quanto tempo for necessário para que todas as estruturas sociais sejam modificadas pela revolução e a sociedade se autorregule. E ao fim desse período chamado ditadura do proletariado, você tem então o comunismo, que é o milênio. As ideologias elas funcionam dentro sempre da mesma estrutura, criação, queda, redenção e consumação. O mundo foi criado perfeito, alguém perverteu o mundo, e em algum momento a revolução vai restabelecer a ordem do mundo, e a história um dia vai acabar, o universo vai deixar de existir. Toda ideologia ela tem uma filosofia redentiva de história, só que tem um problema.
como ela potencializa pequenos elementos da realidade, toda a sua filosofia de história é capenga, pula numa perna só, geralmente esquerda, né? Bom, mas não vou dizer que direita pode ser também. Esse maldito homem que confia no homem, né? A gente tem sempre que tomar cuidado. Então a ideologia, pequenos fragmentos da realidade determinam a maneira como ela vai ver a sua história da redenção, criação, queda, redenção e consumação. E se ela enxerga a história torta, ela vai ver a solução da história de maneira torta. A teologia das ideologias, ela lida, então, ela funciona a partir dessa estrutura redentiva, digamos assim, e a teologia das ideologias, ela difere das religiões porque ela coloca tudo no homem. O homem é responsável por todas as coisas. Ele é responsável pelo início do problema, ele é responsável pela solução do problema e ele é responsável pela finalização do problema. As ideologias, elas são subjetivistas. Elas colocam no homem a culpa sobre tudo e o homem está no controle de tudo. O que é pecado, por exemplo, no socialismo? Pecado é uma classe oprimir outra. O que é pecado, sei lá, em qualquer outro sistema? O que é pecado no fascismo? Pecado no fascismo é que uma raça inferior existe e está prejudicando uma sociedade, então a raça superior tem que eliminar aquela raça inferior para que a sociedade se regule. O cristianismo, como ele é uma visão de mundo, ele é diferente das ideologias em todos esses aspectos. Por quê? Como é uma visão de mundo que engloba todos os elementos da realidade, o cristianismo, ele trabalha com a verdade como um todo, e nós sabemos que no cristianismo a verdade se encontra numa pessoa. O cristianismo, ele tem a sua estrutura, sua história da redenção, ele é a história da redenção por excelência. Criação, Deus criou todas as coisas, um mundo perfeito, o homem pecou, queda, Deus prometeu a redenção, Deus realizou a redenção em Jesus Cristo, Deus consumará a redenção no final da história. Criação, queda, redenção e consumação, ou transformação, né? O cristianismo é uma visão de mundo que tem uma teologia muito consistente que fala que existe um Deus, e aí vem a historinha, né? Vocês estão estudando doutrina já, vocês estão na aula 667? Meu. O que vocês aprendem? Vocês estão em que logia? Em que área? Começou lá no início e está no finalzinho. Então, vocês estão no final, vocês já sabem. Qual é a visão do cristianismo? Eu vou mostrar para vocês como teologia serve para contar história. O cristianismo ele diz o seguinte: a Bíblia, ela conta a história de um Deus trino que criou todas as coisas. Criou os anjos, criou os homens, mas os homens se voltaram contra ele. Então, ele mandou seu filho para morrer no lugar dos homens, ressuscitar ao terceiro dia, ascendeu aos céus, derramou seu espírito, estabeleceu sua igreja e prometeu que vai voltar. Bíblia, teologia própria, angelologia, antropologia, ramartiologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia. São as 10 áreas nessa pequena historinha. Se você parar para pensar, o que eu falei para vocês é como você evangeliza uma pessoa. Não é? Todos os elementos aqui, não é a história que você conta quando você está evangelizando alguém? O cristianismo é uma visão de mundo que engloba todos os elementos da realidade, conta a história da redenção e apresenta todos os elementos de uma teologia consistente que mostra quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E que tem um Deus que está acima de todas essas coisas, no controle de tudo. Cristianismo, de novo, não é ideologia. A natureza da ideologia é idólatra. A natureza do cristianismo é verdadeira. Qual o objetivo das ideologias? Bom, a ideologia, ela busca a utopia, uma sociedade ideal imaginada. A ideologia procura um mundo perfeito, onde não haverá mais qualquer diferença. Mesmo que a chegada desse mundo perfeito exija a eliminação de uma parte da humanidade. Vamos pensar na ideologia do nazifascismo lá do Hitler. O nazismo, ele é produto do fascismo, tá? Ele é um braço do fascismo. Qual era a ideia do Hitler? A ideia do Hitler é que o mundo ele tinha que eliminar os eslavos. Os eslavos são os russos, ucranianos,
parte dos poloneses, os tchecos. Os eslavos, eles eram uma raça inferior, deveria ser eliminada, deveria ser subjugada. Pessoas com deficiências físicas e mentais, pessoas com orientação sexual não hétero, mais o quê? Ciganos e, a cereja do bolo, os judeus. Somente a raça ariana poderia continuar existindo no mundo, porque a raça ariana ela era superior. Então, se a raça ariana domina o mundo e elimina todas as outras raças, você entra no período de perfeição. Ou seja, o que foi a Segunda Guerra, o que foi a manifestação do Partido Nacional Socialista Alemão, debaixo da liderança do Hitler, que começou aquela campanha de eliminação de outros povos? Aquilo ali foi a grande tribulação, foram os 7 anos, a tribulação. Ao fim daquele período, eles entrariam no milênio, no período de perfeição. Eles conquistariam o mundo e levariam a sociedade até o fim da história. Toda utopia, toda ideologia vai buscar uma utopia, vai buscar estabelecer uma utopia. Os socialistas, os comunistas, eles acham que um dia a sociedade vai se autorregular, não vai haver mais propriedade privada, família, nem Estado, e as pessoas viverão livres e se respeitando até o fim da história. Outra ideia, o nazismo, o fascismo, eu já falei. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado. O Estado, ele tomando conta de tudo. Anarquia. Anarquia é a ausência total de qualquer mecanismo de controle, com a própria sociedade se autorregulando. O cristianismo. Pergunta qual é a visão de mundo do PMDB, do MDB. Monta a história da redenção do MDB aqui, para a gente ver. Você consegue? Alguém consegue aqui? Porque não são partidos ideológicos, né? Não é ideologia, é simplesmente orientação política aberta a qualquer outra ideologia, digamos assim. É fisiologismo, como eles chamam, né? Então a utopia é a busca por uma sociedade ideal imaginada. Toda ideologia está buscando uma utopia. O século XX foi o século onde nós vimos a tentativa de construção de várias utopias. Lá no Camboja, lá, o Khmer Vermelho, o Pol Pot achou que se ele matasse 60% da população do Camboja e deixasse só a nata, eles teriam uma sociedade perfeita. Eles mataram 60% da população e não adiantou nada. O Kim Jong-un lá, a família... Foi o Kim Il-sung, não, foi o Kim Il-sung, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte. Eles tentam construir uma utopia para eles. É o reino deles. Não dá certo. O Islã tenta estabelecer o reino em que o Mahdi vai governar o mundo todo. Os marxistas tentaram, por meio das revoluções, a União Soviética foi aquela tentativa, né, de estabelecer uma sociedade, um socialismo que desse origem ao comunismo. Você tem a Albânia, você vai ter o Ceausescu na Romênia. Quantas pessoas morreram nessa brincadeira aí? Mais de 100 milhões só do comunismo, fora as guerras. Vamos botar aí que uns 150 milhões de pessoas morreram nessa brincadeira toda, por causa desses caras, desses heróis que tentando construir suas próprias utopias. O cristianismo, ele não se orienta assim. As ideologias se orientam desse jeito. Toda tentativa de se implantar uma sociedade perfeita acaba dando errado. O cristianismo, pelo contrário, ele luta pela proclamação do reino e aguarda a manifestação do reino de Deus. O cristianismo, ele não tenta impor o reino à força. O cristianismo, ele promove o ministério da reconciliação. Ele vai ao mundo levando a palavra, levando o evangelho e aguardando dos céus a manifestação da nossa bendita esperança. O retorno do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do reino, do seu reino, por ele mesmo no tempo dele. A única coisa que o cristianismo faz para a implementação desse reino é o seu trabalho. Teoricamente é assim. E aí tem aquela ideia de que vamos pregar para todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, porque quando o nosso serviço estiver completo, aí o Senhor Jesus Cristo volta e estabelece o reino dele. O cristianismo, ele não luta por uma utopia. O cristianismo não está querendo impor, não está trabalhando pelo estabelecimento de uma utopia. O cristianismo está simplesmente proclamando o reino e aguardando a manifestação do reino. E o cristianismo, diferente dessas ideologias que dizem quem pode e quem não pode entrar,
quem deve ser eliminado e quem não deve ser eliminado para a utopia acontecer, o cristianismo diz que todos estão convidados. Nós saímos às ruas, né, aquela ideia do convite do grande banquete. O Senhor virou para o seu servo e falou assim, vai chamar o pessoal para a festa. E ele foi e chamou todo tipo de grupo, até que no final ele acabou indo pelas ruas chamando os mendigos, chamando as pessoas pobres, as pessoas que estavam jogadas pelo campo, para participar do reino, porque o reino é um convite para todo mundo. É interessante isso, né? Deus não tem o interesse de eliminar ninguém. Deus não quer que nenhum se perca, que nenhum pereça, mas antes que todos cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus. O reino é um convite de Deus para a humanidade. Nós sabemos, conhecemos a doutrina da eleição, nós entendemos por que da eleição, os mecanismos da eleição, mas em momento algum na Escritura, a nossa segurança na doutrina da eleição apaga a nossa responsabilidade de sair pelo mundo convidando as pessoas para participarem do reino. Porque no final das contas, quem sabe quem foi chamado é ele, né? Não somos nós. Então, o cristianismo ele tem uma luta diferente, ele tem um objetivo diferente. E qual é o curso das ideologias? Como é que as ideologias elas progridem? Por meio do progresso. Ou progressismo, ou progressivismo, nem sei como que se diz, progressismo, né? Existe nas ideologias o mito do progresso contínuo, que é muito fruto de uma estrutura, de uma visão de mundo darwinista, que acredita na evolução constante das espécies até a perfeição. As ideologias elas querem transformar tudo que há na sociedade, ela quer virar de cabeça para baixo, porque ela acredita que os mecanismos sociais eles são impostos pela classe dominante às classes dominadas. Os mecanismos sociais eles são fruto do patriarcado, do homem branco, do colonialismo, do blá, 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 e tudo mais. Esse monte de coisa que a gente ouve aí na mídia. O progresso significa uma mudança nos valores, na ética, na moral contínua. O espírito das épocas não podem parar. Então, aquilo que a sociedade obscurantista do passado entendeu como sendo errado tem que ser abolido, porque não existe certo e errado. Existe simplesmente a liberdade e o desejo de cada pessoa se expressar. Então, se você quer ter um gênero sexual diferente que ninguém nunca ouviu falar, eu sou transalienígena, metamorfoseando lagartiano, você pode ser. Cara, a sua cabeça determina a construção da sua realidade. E o progresso, ele te leva a isso. O progresso, ele se torna, numa ideologia, uma crença religiosa. Está entranhado nas ideologias. A sociedade precisa progredir. Pensa de novo naquela estrutura que eu falei do comunismo. O mundo é criado, a sociedade se estabelece, há uma ruptura, os detentores dos meios de produção expoliam os não detentores dos meios de produção e impõem um julgamento, um cabresto sobre eles e dominam sobre eles. Vem alguém que questiona todas essas estruturas, estabelece um grupo, esse grupo ele estabelece uma ditadura do proletariado, uma grande tribulação, e quando essa ditadura do proletariado termina, nós estamos prontos para o comunismo. É uma crença religiosa isso. Eles creem, a pessoa que se pauta por ideologia, ela tem aquilo como algo sobrenatural, como algo que está além das esferas materiais da sociedade. É algo que vem de cima para baixo e que tem que ser imposto sobre todo mundo e sobre toda a sociedade para funcionar. Eu falei de idolatria antes. A natureza da idolatria, ela é idólatra. É um ídolo que o homem levanta no coração. É uma crença religiosa que esses ideólogos têm. Só que nós sabemos que o progresso ele tem limites. As coisas... Aí vem a ideia do conservadorismo. Gente, eu sou conservador porque eu sou cristão. Eu procuro ser um cristão bíblico e por isso eu sou conservador. Mas eu tenho um pouco de cuidado de falar que no espectro político, de me identificar como conservador político. Por quê? Porque o Putin também é. Porque o Mohammed bin Salman também é. Porque o rei do Marrocos é conservador.
né? Esses caras são conservadores, politicamente eles são conservadores. Eu sou conservador bíblico. Eu acredito que as estruturas da realidade criadas por Deus precisam ser conservadas naquilo que elas precisam ser conservadas, mas elas precisam ser transformadas naquilo que elas têm que ser transformadas. A imagem de Cristo. E isso não se dá por meio da luta política. Isso se dá por meio da pregação do Evangelho. Isso não se dá por meio da manutenção de um sistema político, democracia. Como disse alguém, né, dentre os piores é o melhor, né, dentre todos é o menos pior, coisa do tipo. Mas a democracia, ela não é um artigo da Bíblia. Se eu estivesse vivendo numa monarquia, eu teria que lutar pelos princípios do reino numa monarquia da mesma maneira que eu luto numa democracia. Se eu estivesse vivendo debaixo de um regime tirânico, eu deveria lutar pelos princípios do reino da mesma maneira que eu lutaria na democracia. A democracia, ela é boa para a humanidade, ela parece ser o melhor caminho para a humanidade porque dá liberdade para todo mundo? Sim, mas ela não é um artigo religioso. Uma sociedade, tem gente que é monarquista, né? Quer voltar para a monarquia, entregar lá para a família Orleans e Bragança, que é o nosso príncipe lá, que o cara é bom, inteligente, bacana, entregar na mão da família dele e tudo mais. Ah, porque isso aí vai resolver o problema. E será que vai resolver o problema? Eles não podem falhar, eles não são seres humanos pecadores? Entrega o poder na mão de uma pessoa e vê o que vai acontecer. O poder absoluto na mão de uma pessoa e vê o que vai acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado. A nossa luta, ela está acima disso. Você pode até ter a sua preferência, estudar e chegar à conclusão de que determinado sistema é melhor do que o outro. Mas pensar que todo o sistema é perfeito... E a mudança envolve progresso. Toda mudança envolve progresso. Ah, vocês são reacionários. Não. Se uma coisa era de um jeito, mudou, e agora você quer mudar para uma outra que é parecida com a que veio anterior, isso também é progresso. Você está simplesmente caminhando, mudando as coisas ao longo da história. Só que o progresso tem limites. Deus não quer que a sua igreja mude. Deus não quer que a sua igreja progrida ao ponto de acompanhar a sociedade em tudo aquilo que ela impõe de novo. Deus quer que a sua igreja permaneça a mesma, que se contextualize ao seu tempo, à sua época, à sua cultura, não para se adaptar, mas para escolher as palavras que serão usadas para chegar no coração dessa cultura, dessa sociedade. A visão cristã do progresso existem coisas que não mudam. O ser humano é ser humano desde que ele foi criado. O pecado é pecado desde que ele entrou no mundo. O coração do homem é o coração do homem desde que Adão e Eva ouviram a voz da serpente. A necessidade de salvação ela é a mesma no passado, ela é a mesma que ela era no passado, é hoje e sempre será. A promessa de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para estabelecer o seu reino e para nos ressuscitar, ela é permanente. A ideia de que a igreja ela tem que se cuidar para não cair no conto do vigário nesse mundo é a mesma. A palavra de Deus que é imutável, que é suficiente, que é a autoridade para a nossa vida, para a nossa prática, para a nossa fé, ela é a mesma. Então, progresso é uma coisa, o gênero é a mesma coisa, é homem e mulher e acabou. O casamento sempre será heterossexual e monogâmico. Deus estabelece as coisas assim e as coisas permanecem até o fim. E para terminar, então, como é que o cristianismo responde essas questões da ideologia? Então, eu falei o que é ideologia, a sua natureza, o seu meio objetivo, o seu meio, né, o meio que ela tenta alcançar o seu objetivo. Apresentei um pouco da contraposição do que é o cristianismo em meio a esse cenário das ideologias, mas no final das contas, como é que é a nossa resposta? Para terminar. Bom, primeiro, entender que ideologias não são neutras, porque o coração do homem não é neutro. Ela está sempre buscando o interesse que corresponde aos ideais de alguém ou de uma determinada época. E isso torna as coisas perigosas, porque o cristianismo ele lida com a necessidade do coração do homem em todas as épocas. Ideologias, elas têm faltou um acento ali, desculpa, têm uma visão parcial da realidade. As pessoas que se pautam por uma ideologia, que abraçam uma ideologia, elas deixaram alguma coisa de lado. O cristianismo precisa mostrar para elas, você está olhando por esse lado aqui, mas está faltando o contraponto. Ideologias, elas rejeitam a interação com as doutrinas bíblicas.
O cristianismo deveria rejeitar a integração das ideologias. Nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você está aqui e se você quer se filiar a um partido político para concorrer a um cargo público ou simplesmente para ser influente dentro daquele partido de maneira a implementação de políticas públicas, uma coisa tem que ficar clara na sua cabeça. O seu trabalho dentro do seu partido político, ele pode até ser orientado pelas suas crenças, mas são duas coisas diferentes. Você não vai poder chegar no domingo e trazer o que você aprende no partido ou o que você desenvolve lá no poder público para dentro da igreja. As duas esferas são diferentes. Uma influencia a outra, mas a outra não deve influenciar a uma. Uma orienta a outra, mas a outra não deve dominar sobre uma. A resposta cristã, está errado ali, no campo da ética, na moralidade cristã, orientados pela Escritura. Nós não podemos nos orientar pela ética desse mundo, pela moralidade desse mundo. Casamento, família, sexualidade, é tudo o que está na Escritura e pronto. Liberdade cristã, você é livre para viver a sua vida em Jesus Cristo. Você é livre para ter o emprego que você quiser, você é livre para estudar na universidade que você quiser, você é livre para usar o seu dinheiro da maneira que você quiser, você é livre para criar sua família do jeito que você quiser, você é livre para participar da igreja que você quiser, mas você vai prestar contas de tudo isso a Deus. E você não pode impor isso a ninguém, a uma pessoa que não conhece Jesus. Princípio da tolerância. Eu estava falando com uma irmã ali na universidade lá, minha turma é muito engraçado, né? O pessoal é tudo doido. E eles talvez não saibam muito bem o que eu penso. Mas nos trabalhos de grupo, quando a gente tem... Eu participei de uma matéria que era dividida em grupos. Primeiro dia, eu cheguei... toda a aula era assim, tinha um texto para ler, nós líamos o texto antes da aula, a professora abria a aula com uma exposição de alguma coisa, dava 40 minutos para os grupos discutirem e depois nós tínhamos mais 1 hora para discutir, para apresentar nossas ideias. No primeiro dia eu estava perto da porta, eu sentei com um grupo de gente normal. Eu achava que eles eram normais, pelo menos. Gente bacana, assim, tal, todo mundo vestido normal. Só que aí, no segundo dia, eu estava no outro lado da sala. E eu acabei ficando num grupo que tinha uma menina trans, que tinha o pessoal do movimento negro, que tinha... Eram 5 pessoas, assim, totalmente diferentes. Tinha o professor de história do ensino médio socialista que doutrinava os alunos. Muito doido o grupo. Só que eu não sabia, para minha surpresa, na segunda aula a professora travou os grupos. E eu fiquei com aquele grupo o semestre inteiro. Assim, eu ouvi cada pobrinha, gente. Mas eu me diverti tanto com eles, assim, e eu tratava eles com o máximo carinho possível. Parecia o contraponto. A gente tentava ser muito profissional na área de história, ficar dentro do debate historiográfico. Mas você trata com carinho, você brinca, você ri e tal. E eu lembro da menina lá, ela parecia um menininho. Ela pedia para ela, não, Felipe é que tem que falar e tal. Aí quebrava o pau, assim, eu brincava com eles e tacava fogo nas discussões. E super de boa. Eu lembro um dia descendo a rua, uma rua longa, assim, descendo para o estacionamento. Aí tinha uma menina bem, assim, com aspecto bem assim... Não sei, a maneira dela vestir, a maneira dela ser, você percebia que era aquela pessoa muito orientada, muito erotizada, muito orientada pela sensualidade. E um rapaz, assim, bem magrinho, homossexual, né, descendo a rua. E a gente conversando, batendo papo, maior diversão, rindo e tudo mais. E aquilo outro. Tinha um outro menino lá que era monitor, tinha um cabelão até aqui, inteligente, brilhante o menino. Começava a me pedir conselho, perguntava as coisas para mim. Então você vai influenciando com carinho, com amor essas pessoas. Eu sei que do lado deles, o dia que eu abrisse a minha boca para falar alguma coisa, ou que eu talvez chegasse um pouco mais duro, talvez eles não fossem tão tolerantes comigo. Mas naquele momento ali, eu tinha tão poucas horas com eles durante a semana, que eu preferi ir construindo um relacionamento e mostrando que a minha vida é diferente. Eu não preciso chegar com os 2 pés nos peitos de ninguém. Eu fiquei assim, eu sou um representante de Jesus Cristo aqui. Eu quero o melhor para essas pessoas. Como é que eu posso fazer para abençoar elas ao ponto delas, como diz Pedro lá em 1 Pedro,
estejam sempre prontos a responder àqueles que lhe perguntam acerca da razão da vossa esperança. Como é que eu posso santificar Cristo no meu coração e estar pronto para isso? Para eles olharem para mim e eu não chegar simplesmente falando as coisas assim e eles me rechaçarem, porque às vezes eles vão... Eu sou um representante de Cristo. E se eu for um mau representante de Cristo, as pessoas podem criar uma resistência inicial a Cristo por minha causa. Como é que eu posso ser o melhor representante de Cristo nesse mundo onde eu estou, para que as pessoas vejam, poxa, está ali alguém, Deus trabalha na vida dele. Como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa? A maneira como esse cara fala, a maneira como ele vive, e o Cristo que ele está proclamando, de fato faz sentido na vida dele. Como é que isso aí pode fazer sentido na vida de alguém? E a pessoa pergunta, e você dá respostas honestas a perguntas honestas. É o princípio da tolerância. Mesmo que eles não tolerem, nós somos chamados a tolerar, viver no mundo com essas pessoas. E no campo da ação, o nosso discurso tem que acompanhar a nossa prática, e a nossa prática tem que acompanhar o nosso discurso. Palavra de Deus, porque sem ela nós não temos nada para falar para esse mundo. E viver o que ela ensina, porque sem ela a gente não tem nada para viver nesse mundo. Se nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, guardamos a pátria celestial que vai transformar esse mundo. E se o nosso discurso não é o discurso desse mundo, se a nossa ética não for a ética do reino, e se o nosso discurso não for o discurso da palavra, a gente não tem contribuição para dar alguma nessa sociedade, alguma nesse mundo. Mas se nós olharmos, se nós assumirmos a nossa identidade e fizermos o nosso trabalho, a gente sabe que a gente tem aquilo que é necessário para mudar o mundo. Muito mais do que qualquer ideologia. Porque o cristianismo, ele é muito mais do que uma ideologia. Ele é o plano de Deus, a promessa de Deus para todo aquele que crê. É o evangelho. Primeiro o judeu, depois o grego, para que todos nós tenhamos um encontro com o Senhor quando Ele voltar para nos buscar e para estabelecer o seu reino. Amém? Então, é isso. Tem tempo para alguma coisa? Ou não? Menos de 10 minutos? Ih, a gente pode falar sobre futebol. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado aí pela atenção de vocês. Problemas, assim. Rapidinho, vamos ouvir essa e mais uma pergunta só, tá? A gente realmente não vai dar conta. Irmão Felipe, quando você fala que a questão da diferença entre uma ideologia e uma religião e associa a ideologia com uma utopia, como você responderia uma pessoa incrédula para mostrar para essa pessoa que uma religião não é uma utopia? Porque utopia, para uma pessoa que não é cristã, por exemplo, ou uma pessoa que não é religiosa, ela está uma palavra perfeitamente enquadrada dentro do termo religião. Assim, eu tenho uma convicção. Eu não consigo provar nada que vá além do material. Tudo é uma questão de fé. Quando uma pessoa pergunta a razão da esperança que há em você, ou quando uma pessoa quiser saber mais, e você quiser apresentar a sua visão de mundo e a consumação da história, e quiser mostrar para essa pessoa que isso não é uma utopia, sob o ponto de vista humano, você não vai conseguir provar. Essa pessoa vai virar e vai falar assim, então não tem diferença nenhuma no que eu creio para o que você crê. Não tem diferença nenhuma no que eu espero para o que você espera. A diferença está na forma como a gente vai chegar lá. De fato, não tem diferença nenhuma. Porque é um artigo de fé. O cristianismo, não é que o cristianismo não seja racional. O cristianismo, tudo no cristianismo é perfeitamente explicável. Você pode explicar por A mais B cada detalhe do cristianismo. Várias coisas que a Bíblia ensina, você pode provar até materialmente. Jesus ressuscitou, Jesus existiu, a Bíblia foi escrita no mundo antigo, a Bíblia é um livro que é usado pela história, pelos judeus e depois pelos cristãos, como fundamentação dessa fé. Você consegue provar tudo isso, você consegue provar racionalmente, ou você consegue argumentar logicamente todos esses pontos, mas você não consegue, no final das contas, provar isso de maneira material, que é o que as pessoas esperam.
E aí eles falam, então não tem diferença nenhuma entre o que eu creio e o que você crê. Mas aí é que entra a nossa confiança no poder do Espírito Santo. Porque quando nós falamos a palavra, quando nós pregamos, quando nós ensinamos as pessoas, o Espírito Santo está atuando na vida da pessoa. E ele vai levar a pessoa a crer. Você está esperando a manifestação de um reino em que Jesus reinará e eu estou esperando o estabelecimento de uma sociedade perfeita, sem regras, sem propriedade privada, sem nada. Você está achando que Jesus volta, eu estou achando que a gente causa a revolução e chega lá. Não tem diferença nenhuma. De fato, não tem diferença nenhuma. Quer dizer, tem, assim, pensando no sentido mais abstrato. Um vai tentar fazer, o outro vai esperar acontecer. Vai acontecer? Você consegue provar por A mais B que Jesus vai voltar a estabelecer um reino? Não consegue. Você consegue explicar o que você crê, mas você não consegue provar determinantemente que aquilo vai acontecer. Assim como ele também não vai conseguir. E aí você entra no âmbito da fé. Eu acho que uma coisa que eu tenho notado no nosso tempo especialmente o pessoal que gosta da área de apologética, que gosta dessas coisas da cultura, de explicar, é que a gente tem tentado explicar demais as coisas. E nós temos perdido um ponto fundamental da nossa da explicação. São artigos de fé. Você crê ou você não crê. Você acredita que Jesus ressuscitou? Você já parou para pensar no absurdo que isso é? Você já viu alguém ressuscitar? Você já ouviu falar de alguém que ressuscitou? Olha o absurdo que você está dizendo. Você acredita que Jesus ressuscitou há 2000 anos. Por que você acredita? A Bíblia diz, beleza. Mas fora disso, sabe por que você acredita? Sabe por que eu acredito? Porque o meu pastor me contou, e o pastor dele contou para ele, e um missionário contou para o pastor dele, que ouviu de outro pastor, que ouviu de outro pastor, que ouviu de outro irmão, que ouviu de uma avó, que ouviu de um pai, que ouviu de um tio, que ouviu de outro pastor, que ouviu de um padre, que ouviu de outro padre, que ouviu de um monge, que ouviu de um eremita, que ouviu de uma pessoa que estava passando na rua, que ouviu de um advogado, que ouviu de um oficial do Império Romano, que ouviu de um judeu, que ouviu de outro judeu que estava lá no domingo de Páscoa, quando o túmulo estava aberto e não tinha um corpo dentro. É assim, é confiança nesse encadeamento que nos leva à fé. É racionalmente explicável? É racionalmente explicável. Aconteceu, você pode provar por A mais B? Não pode, aí você crê. Mas não é burro, porque você tem todo o encadeamento. Testemunhas oculares falaram sobre aquilo. Há muitas evidências. Mas provar que um dia uma cidade vai descer do céu e vai se tornar novos céus e nova terra, tem gente que vai falar assim, cara, eu prefiro acreditar que a revolução vai gerar um mundo perfeito. Então, desculpa, mas é mais ou menos assim. A gente tem que... Nós que gostamos de apologética, cultura, e lemos esses caras, J. Carson, Craig, o John Frame, essa turma toda, a gente tem que lembrar que eles também falam sobre isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que todo aquele que confia em Deus, importa que todo aquele que crê, importa que todo aquele que o busca creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. Ou que crê que ele existe é galardoador daqueles que o buscam, né? Ou seja, é fé, é a certeza de que vai acontecer porque tem muitas evidências, é fé que me leva a viver uma vida de um determinado padrão para honrar esse em quem eu acredito, e é fé porque eu acredito nele, eu acredito que ele vai me recompensar pela minha fé, pela minha crença, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu espero. É fé cega? Não é fé cega. Tem muita evidência, tem muitos elementos, tem muitos indícios. Historicamente é pautado. Durante a exposição de Isaías, eu gosto sempre de mencionar o currículo de Deus. Quando ele está tentando convencer o povo, pelo profeta, a largar os seus caminhos e promete algo futuro, ele diz, agora olha para o passado. Ele vai lá em Abraão, olha o que eu fiz. Aí Deus narra vez após vez, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, para fazer o povo voltar à fé no futuro, apontando para o passado. Então, lógica, você olha para o que Deus fez na história, aí você pode crer no futuro.
né? Você tem evidência daquilo como foi falado. E aliás, e se você quiser resumir o Antigo Testamento em três... Aliás, se você quiser resumir a Bíblia em 3 movimentos, você consegue. Você resume a Bíblia toda em 3 movimentos. Olha para trás, vê de onde Deus te tirou. Olha para cima, veja quem o seu Deus é. Olha para frente e veja onde Ele vai te levar. A Bíblia inteira é isso. O discurso de Estevão, que é aquele discurso longo em Atos 7, que é ali naquela transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que ele faz, o Estevão? Olha para trás e olha quem eram os nossos pais e de onde Deus tirou eles. Olha para cima e olha o que o nosso Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Olha para frente e vê para onde Ele vai nos levar. O resultado é que apedrejaram Ele, infelizmente, né? Mas Ele explicou, Ele fez o movimento. Essa é a Bíblia toda, é assim, né? Amém, irmãos? A gente ficar no nosso horário, certo? Eu pedi ao pastor Felipe, ele vai me entregar uma bibliografia, certo? Sim, livros. Pastor, tem vídeo? Dose, né? Às vezes tem, mas geralmente é livro. Para que eu vou colocar no grupo da igreja, irmãos, depois colocar nos comentários do vídeo, lá no primeiro comentário, porque tem muita coisa boa. Um deles é do Carson, né? Que é a Tolerância. A tolerância da intolerância, ou a intolerância da tolerância, onde ele mostra o absurdo que é esse mundo que eles querem que todo mundo seja tolerante. A fila para no cristianismo. Quando chega na gente, aí já não há tolerância nem coisa alguma. E outros que a gente estava discutindo ali, a gente vai colocar lá. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Encerrar a nossa EBD. À noite, 18h30, em ponto, estaremos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Deus querido, muito obrigado por esta EBD de informação e de formação, para que, ó Deus, possamos encarar a sociedade que vive em uma verdade líquida, que se adapta, que muda, que de fato não é realmente verdade. Para que possamos encarar, ó Deus, o ambiente escolar, acadêmico, profissional e todas as relações humanas com uma cosmovisão do alto, realmente uma visão do Senhor sobre a humanidade, a sociedade e a própria história. Dá-nos um dia de descanso e à noite possamos retornar para louvar o Teu grande nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.